Havendo número legal, eu declaro aberta a sessão, coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer impugnação, fica a mesma aprovada. Atendendo ao pedido de preferência, anuncio o julgamento do recurso eleitoral 42809-2016, da relatoria do Dr. Dantas de Santana, com sustentação oral. Dr. Zé Dantas, o senhor tem a palavra. Sustentação oral? Tem sustentação. Tem sustentação? Tem? Não já foi feita, não? Já houve, né? Ah, já foi? Ah, foi adiado. Ah, já foi feito. Foi feita a sustentação. É que ele mesmo retirou. Ah, ele mesmo trouxe. É aquele que o senhor trouxe depois da sustentação do doutor Mário, o senhor retirou para reapreciar. Me perdoe. Perfeito. Eu achei que era um novo, pois não. Exato. Então, Bom dia a todos. Bom dia aos advogados e funcionários. Na verdade, foi isso mesmo que aconteceu, presidente. Depois da sustentação do doutor Mário César, né? Eu resolvi retirar de pauta para analisar o que ele tinha sustentado, para dar a César o que é de César, sem trocadilho nenhum, né? Bom, eu vou começar a ler o voto. Consoante relatado, Luiz Antônio Souza Costa, coligação Voto de Coração, coligação Nova Esperança, Domingos Vicente Souza e Rui Barreto da Silva recorrem da decisão da Quarta Zona que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder econômico, 6490, ofertada pela coligação Rumo Novo com a Força do Povo. Presentes os requisitos de admissibilidade e conhecimento do recurso. Na inicial, a investigante, agora recorrida, imputou aos recorrentes a promoção de showmício em favor de suas campanhas, utilizando-se do poderio econômico para atrair os eleitores e tentar angariar votos, tudo durante a realização do evento Suquita Fest, que teria consistido em festa popular com nítido fim eleitoreiro, na qual várias bandas teriam sido contratadas para promover o nome do candidato na coligação, senhor Domingos Vicente Souza, com a distribuição de bilhetes para sorteio de prêmios, o que configuraria, abro aspas, compra escancarada de votos e campanha de candidato de forma vil e criminosa, folha 03. Sustenta que durante a festa, por diversas vezes, foi cantada a música que foi usada para dar origem ao jingle do candidato recorrente, como também teria sido feito uma espécie de trocadilho entre o nome do candidato e o dia da festa, com a afirmação constante de que a festa foi feita no domingo, porque domingo é melhor. Domingos foi candidato a prefeito. Como prova do alegado, juntou aos atos 2 CDs, folha 9, contendo fotografias de pessoas na festa, vídeo do evento, áudios de discursos, falas feitas na ocasião, além do áudio contendo o jingle de campanha a prefeito do candidato Domingos. Após a apresentação das defesas, com a realização da audiência, foi ouvida como declarante a testemunha rolada pela defesa dos recorrentes, o senhor Irecê Messias de Góes, folha 42, 43 e 66. Feito esse registro, convém apurar isoladamente as questões processuais e materiais alegadas pelos recorrentes. Eu vou resumir essa parte aqui de duas preliminares, presidente, só para a gente avançar para o mérito da questão e ganhar um pouco de tempo. Na verdade, a coligação Voto de Coração é o nome, a coligação Nova Esperança, Domingos Vicente Souza e Rui Barreto da Silva suscitaram a ilegitimidade passiva deles para figurar no polo da ação. Realmente, com relação à coligação Voto de Coração e coligação Nova Esperança, há a razão nessa suscitação, até mesmo porque não constou da sentença, sequer foram condenados. Então, nem o interesse recursal existe. Existe, da relação processual. É verdade. Mas quanto a Domingos Vicente Souza e Rui Barreto da Silva, como há diversos fatos alusivos a suas participações ou não, benefícios tais, eu entendi que essa preliminar quanto a eles, da sua ilegitimidade, deve ser afastada. Entende? Até porque isso
vai para o mérito. De então eu qualquer forma. coloco em discussão essa primeira preliminar arguida de legitimidade passiva, onde o relator está afastando realmente as coligações Voto de Coração e Nova Esperança, mantendo os recorrentes Domingos Vicente Souza e Rui Barreto como os legítimos. Como é que vota a corte? Totalmente de acordo. O candidato tem que participar, mesmo que ele não tenha prévio conhecimento, que ele é beneficiário do ato para sofrer os efeitos da sanção. Eu também acompanho. A coligação, qual foi a participação da coligação? A participação da coligação. A coligação está sendo afastada, o Voto de Coração e Nova Esperança, porque realmente sequer fizeram parte da própria sentença. Né? Doutor Francisco, então, doutor Edson. Então, a unanimidade é afastada, afastada a preliminar de legitimidade em relação a Domingos Vicente e ao Rui Barreto, sendo acolhida em relação à coligação de Voto de Coração e Nova Esperança. Correto. O senhor pode avançar. Há uma segunda preliminar também, que eu vou aproveitar também esse mesmo ritmo, para a gente ganhar um pouco de tempo, Pois não. presidente. Aqui é com relação à causa de pedir. Há uma suscitação de que teria havido um julgamento ultrapetita. E, na verdade, a inicial relata todos esses fatos, doutor Fábio, e pede a condenação, inelegibilidade, cassação dos direitos políticos e tal. E o sentenciante, na verdade, ele, além de entender ter havido abuso do poder econômico, condenou também no 41A da 9504, de nosso conhecimento. E aí há essa discussão. Na inicial, não há um pedido direto quanto aos efeitos do 41A, tá? Mas nós sabemos que os fatos descritos no 41A estão interligados com o 22 da 6490. Eu estou afastando também essa preliminar de julgamento ultrapetita, porque, na verdade, eu entendo que o julgador, ele, a par dos fatos, ele pode chegar à conclusão. Dá-me os fatos que eu lhe darei o direito. Isso. Além, ainda que na inicial, principalmente em matéria eleitoral, nesses casos, que tem uma certa semelhança, eu sempre digo, com o processo penal, né? Em que há uma narração do fato e dos fatos pode decorrer essa ou aquela condenação. O que o juiz não poderia aqui Você está se reportando a emendaço libera. Isso, entende? Parecido, né, com a emendaço libera. Muito bem, doutor Edson. Então, o senhor está afastando... Então, eu estou afastando também essa preliminar de julgamento ultrapetita, tá? Em discussão, voto desta preliminar. De acordo. A unanimidade, então, afastada também, rejeitada esta preliminar. Pronto, agora o senhor passa ao mérito. Eu volto a fazer agora uma leitura o senhor fica à vontade. Quase literal, porque realmente há necessidade. Conforme já pontuado, a hipótese apresentada na inicial e confirmada na sentença impugnada, se insere nas hipóteses de que captação ilícita de sufrágio, 41A da 9504, e abuso de poder econômico, que na disciplina do Tribunal Superior Eleitoral, e aí eu abro aspas, em matéria eleitoral, se refere à utilização excessiva antes ou durante a campanha eleitoral de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade das eleições. Fecha. A respeito da causa de pedir das ações de investigação judicial eleitoral, José Jairo Gomes leciona o seguinte, também acho que não precisa estar lendo, nós já temos esse conhecimento. Do mesmo modo, Rodrigo Lopes Zílio, e eu continuo. Tendo como norte tais premissas, impõe-se voltar a olhar para o conjunto probatório constante dos atos descrito a seguir, que é o que nos interessa. 1. Duas mídias, folha 9, contendo 2 vídeos com a imagem do Suquita Fest, 4 áudios com discursos do recorrente Luiz Antônio, áudio do jingle de campanha dos candidatos recorrentes Domingos de Gonzaga e Rui Barreto, 10 fotografias com imagens de pessoas na festa fazendo gestos com a mão, indicando o número 4 e segurando um copo com a mesma imagem, certidão de filiação do recorrente Luiz Antônio. São os documentos que eu me referi. Eu disponibilizei aí, como Vossas Excelências estão vendo, as fotografias. Agora, o jingle da campanha, eu não sei se, me parece até que está também aí, mas se necessário for, está nos autos, nós podemos reproduzir só para
fazer uma comparação. 2. Fotografia do Suquita Festa em edições anteriores e na edição de 2016 e declarações prestadas pelo senhor Irecê Messias de Góes, ouvido como declarante. Ademais, conforme relatado, consta da inicial que a promoção do evento denominado Suquita Fest teve como propósito a divulgação da campanha dos recorrentes Domingos e Rui, à época candidatos a prefeito e vice, respectivamente, do município de Pedrinhas. Fora sustentado assim que a festa propagara nas camisas as cores da campanha dos recorrentes, promovendo a distribuição de brindes e de copos com a imagem de um 4 reproduzido com a mão, numa pretendida associação ao número 40, com o qual concorreram os insurgentes e condenados, claro. Ponderam que tudo fora feito com a anuência deles, mesmo porque tanto o organizador da festa, o senhor Luiz, como o senhor Irecê declarante, tinham participação ativa na campanha eleitoral por eles encabeçada. Além disso, foram ouvidos um único declarante, o senhor Irecê Góes, que afirmara ter estado presente em todas as festas denominadas Suquita Fest, que está na sua 4ª ou 5ª edição. Aduzira que é realizada por Luiz de Lulu, porque leva, palavras dele, porque leva o nome do comerciante, no caso, ele é comerciante de laranja, fecho aspas. Disse que não foi realizado o comício, indicou que a distribuição de brindes era natural, sendo também comum que nas festas da cidade as camisas sejam nas cores predominantemente amarela, verde e laranja, tendo apresentado na audiência algumas camisas, inclusive uma supostamente organizada pelo candidato opositor, de nome Rogério, igualmente amarela, justificando que tal se dá em referência à cor da laranja, porque Pedrinhas era a terra da laranja. Atestou que a imagem com os 4 dedos era uma referência ao vereador que estava se despedindo da vida pública, o Luiz de Lulu, e a família decidiu homenageá-lo. Disse que ele próprio ganhara um desses brindes. Aduziu que houve um agradecimento por parte do vereador pelos 4 mandatos, asseverou que o declarante também fez uso da palavra e agradeceu ao governador pelo policiamento na festa. Disse que houve para a audiência 3 camisas de eventos do Suquita Fest, mas que acredita que houve mais eventos. Anotou que o candidato Domingos é evangélico e não participa de festas mundanas, palavra dele. Esclareceu que não houve agradecimentos a Domingos Vicente e Rui Barreto. Indicou que a música que gerou o jingle de campanha de Domingos fazia muito sucesso e foi tocada no evento, não sabendo quantas vezes, porque muitas outras músicas também foram veiculadas. Disse que as camisas da festa das fotografias de folhas 19 e 20 foram de anos anteriores. Disse que o paredão Tsunami Rosa prestou serviço para a campanha de Mara e Rogério, chapa adversa, não havendo nenhuma proibição para que esse som estivesse na festa, porque era um evento popular. Recordou que as camisas foram vendidas ao preço de 10 ou 15 reais, salvo engano. Reconheceu que o jingle de Domingos foi gravado por Betânia, não a irmã do Caetano, mas apenas posteriormente, já na campanha. Informou que a festa foi feita a partir de 2008, de forma intercalada, sempre entre agosto e setembro, e no ano de 2016 foi financiada pela família do vereador Luiz de Lulu. Mencionou que a festa ocorreu no domingo, por uma tradição da cidade, e que falava em domingo em alusão ao dia da semana que estava ocorrendo a festa e que não seria necessário refazer sempre a pergunta acerca de qual era o dia. Anotou que não houve em Pedrinhas uma festa assim para se despedir da vida pública. Esclareceu que a despedida ocorreu 3 ou 4 meses antes do fim do mandato, porque em Pedrinhas existem datas programadas para festas, de maneira que, se fosse em outra data, poderia coincidir com outro evento. Afirmou que na festa havia pessoas dos 2 agrupamentos, inclusive utilizando a cor rosa em referência à candidata Mara. Deveras, agora são argumentos, das provas dos autos é possível constatar o seguinte: além de constar em um vídeo o momento em que a música tema que originou o jingle
da campanha tenha sido tocada na festa, não houve negativa de que tenha sido ela veiculada ostensivamente, na medida em que o declarante indicado pelos investigados confirma que a música tocava por ser famosa na atualidade. Só explicando um pouco aqui. É uma música como de Ivete Sangalo, ou uma música qualquer. E eu me lembraria de uma música de Antônio Carlos Jocá, Você Abusou. Aí, durante a festa, o cantor cantava a música normal. Você abusou, tal, 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 tal. Mas o jingle da campanha, pouco tempo depois, era essa mesma música, só que adaptada aos candidatos que ora É uma recorrentes. paródia, né? Uma paródia. Uma paródia. Mas não é bem uma paródia, porque assim, eles se baseiam só no ritmo, né? Aproveitam o ritmo e intercalam um outro texto, né? A paródia você faz uma certa... É uma paródia, né? É. Bom, eu não vou discutir com o Imortal sobre essa questão. Constata-se pelas fotografias das camisas dos anos anteriores, bem como pelas apresentadas pelo declarante em juízo, que as cores dos abadás seguiram o padrão das outras edições, acompanhando as cores da bandeira do município, sendo o amarelo a cor predominante. Não se localiza prova da doação de presentes ou das camisas da festa, que, segundo informações do senhor Irecê, eram vendidas. Embora não conste das mídias, áudios e vídeos, momentos em que qualquer dos cantores tenha dito frases de efeito, ainda que de forma subliminar, fazendo referência ao candidato Domingos, o próprio declarante apontado pelos representantes, o senhor Irecê, confirma ter sido dito na festa o seguinte: por que o domingo? Porque domingo é melhor. São frases dele. Inocentes, por sinal. Inocentes, por sinal. Inocente, por sinal, é. A foto do copo amarelo, com a imagem de um 4, reproduzido com a mão, tendo sido a distribuição de tais copos confirmada pelo declarante Irecê. Dito isto, necessário voltar o olhar para a fundamentação ofertada na sentença, cujo teor transcrevo em parte. Precisa que eu leia, doutores? São os fundamentos. Porque essa os questão, fundamentos essa questão de cidade, o senhor liberou o voto, nós estamos vendo aqui. É isso. Entendeu? Por mim não precisa, entendeu? Para mim eu estou vendo aqui. Se Vossa Excelência lê essa emenda, eu acho que está muito bem esclarecido o voto. Eu digo assim porque os fundamentos do sentenciante já são presumidos, né? Pelo que nós estamos lendo. Né? Essas partes que se transcrevem, o senhor pode só falar aquela conclusão quadra do seu voto, das suas palavras mesmo. Tá bem. Pelo conteúdo dos autos, percebe-se que o contexto fático delineado pelo magistrado espelha as circunstâncias que envolveram os fatos impugnados. Apesar de os recorrentes sustentarem que a festa não teve conotação política, suas características demonstram o inverso. Ainda que se trate de festa aberta, que tenha ocorrido em período e nos moldes habituais, não se pode ignorar que o formato descrito acima não era apenas similar ao padrão utilizado na campanha, mas muito próximo a ele, ou mesmo ele. Primeiro, pela cor das camisas, que, tal qual a publicidade eleitoral dos recorrentes, tinha como elemento principal o amarelo. Em seguida, nem o declarante nega, o senhor Irecê, que tenha sido falado no evento que a festa ocorreu no domingo, porque domingo é melhor, reproduzindo o que ele disse em audiência. Como bem registrou o magistrado, querer convencer qualquer pessoa de que tal fala não se relacionava ao candidato a prefeito com o nome de Domingos, e sim ao dia da semana domingo, soa como uma pretensão de duvidar da capacidade intelectiva de qualquer pessoa que conheça minimamente o tipo de publicidade que se opera nas campanhas eleitorais das pequenas cidades do interior do nosso país. Quanto ao copo, mais uma vez os recorrentes apresentam uma tese que, com todo respeito, parece não contar com a inteligência dos julgadores, na medida em que pretende associar uma indicação do número 4, repito, feita com a mão,
como já afirmado, ao término do 4º mandato do idealizador da festa, que é o senhor Luiz de Lulu, Luiz Antônio de Souza Costa. Frise-se que a festa ocorrera em agosto, alguns meses antes do término do mandato de vereador do recorrente Luiz Antônio. Por outro lado, tem-se como corriqueira a associação em campanhas eleitorais do gesto com o número 4, com candidaturas cujo número é 40, como é o caso. Como se não bastasse, nem mesmo o idealizador do evento, o recorrente Luiz Antônio, nem o declarante por ele indicado sem o IRC, negam serem eles participantes ativos da campanha eleitoral dos candidatos Domingos e Rui, circunstância que, por si só, afasta qualquer possibilidade de os então candidatos não terem tomado conhecimento prévio da festa com as características apresentadas. Ainda que não tenham ido ao evento, essa foi a razão de ter atraído o voto e retirado de pauta pela fala do doutor Mário, ainda que não tenham ido ao evento, sabiam que ocorreria nos moldes indicados, beneficiando suas campanhas de forma direta com a disseminação de engenhos publicitários permeados pelas cores de suas próprias campanhas. Com isso, a despeito da argumentação recursal, não merece retoque a caracterização fática contida na sentença, consistindo o recurso em tentativa de conduzir esta corte a conclusões distantes da lógica alcançável a partir de fatos incontestáveis. Evidente assim pelo robusto conjunto probatório o propósito da organização do Suquita Fest de influenciar o eleitorado local em benefício dos outrora candidatos Domingos e Rui, orquestrados sob o manto frágil de uma festa de despedida do vereador da vida pública. Configurado assim o abuso do poder econômico, através da realização de festa de grande porte, onde não se disfarçou o intuito de incutir na mente da população uma associação muito clara entre um evento com grande apelo social e a candidatura dos investigados Domingos e Rui. Acerca da prova do abuso... Essa parte aí, doutor, você pode colocar tem aí, aí a parte jurisprudencial que está... Para a configuração do abuso, segundo o TSE, não se exige nexo de causalidade, eu acho que todos nós também temos conhecimento disso. Está no seu voto. É necessário, neste ponto, registrar que a anuência dos candidatos Domingos Vicente e Rui Barreto fica evidenciada a partir das circunstâncias do abuso, na medida em que se trata de uma festa de grande porte, cuja divulgação prévia e maciça seguramente afasta a possibilidade de desconhecimento do evento por parte dos seus principais beneficiários, os então candidatos a prefeito e vice-prefeito do pequeno município de Pedrinhas. Sendo uma localidade dentre as menores do estado, certamente chegou ao conhecimento dos recorrentes que a festa estava sendo organizada com aqueles moldes já descritos acima, que não por coincidência enaltecem as características da campanha ao executivo municipal. Como se não bastasse tratar-se de uma localidade muito pequena, teve sua coordenação sob a égide de um dos principais articuladores da campanha dos recorrentes Domingos e Rui, o também recorrente Luiz Antônio. Por estas razões, tendo como premissa o caráter pessoal das causas de inelegibilidade, afastando consequentemente qualquer interpretação que almeje a responsabilização de forma objetiva, e partindo das provas dos autos, registra-se o acerto da decisão em impor a sanção de inelegibilidade imposta aos então candidatos a prefeito e vice-prefeito Domingos Vicente Souza e Rui Barreto da Silva, por terem claramente anuído com as práticas abusivas descritas no feito, uma vez que não se posicionaram de forma ativa para desvencilhar suas imagens da dita festa. E aqui eu digo que a compreensão ofertada pela jurisprudência do TSE, que se mostra pacífica em mostrar a inelegibilidade somente de candidatos que não tenham participado ou anuído com a conduta, ainda que seja confirmado o benefício eleitoreiro decorrente do abuso, como se vê abaixo. Aí eu também transcrevo e vou me permitir suprimir a leitura desse aresto, por entender demasiado. Analisada a matéria atinente ao abuso do poder, parte-se para análise da caracterização da conduta típica de captação ilícita de sufrágio,
aqui eu vou economizar também. Eu estou afastando, na verdade. Já entenderam que eu estou mantendo a sentença pelo abuso do poder econômico. Mas quanto à captação ilícita de sufrágio, realmente não há qualquer prova nesse sentido. E nós sabemos que, para a caracterização, a prova da captação ilícita de sufrágio, é preciso uma prova muito robusta. E, em consequência, o senhor afasta também a multa imposta pelo Claro. Estado, que é consequência natural. Claro. E a vantagem, né? O presidente já está indo para a conclusão, mas tenha calma um pouquinho. Não, porque a conclusão é o seguinte. Não, mas eu é estou isso. indo, não. É que já está concluído. Quer dizer, o voto está disposto, é só questão de praticidade, não é dando valor ao seu voto, não. Pelo contrário, parabenizo Pronto. o voto. E já digo que acompanha integralmente. Né? O voto está... Eu vou ler só. porque o voto, eu digo que seja mais breve, porque lá no tribunal também é assim, a gente lá no tribunal é o seguinte, o voto estará disposto para o advogado, ele já se entendeu, o advogado já entendeu os fundamentos essenciais, ele vai lá utilizar para o recurso dele, caso ele queira, o recurso da outra parte. Entendeu, doutor? Você querer tirar o seu direito, o seu voto, a sua forma. Mas realmente a conclusão, o seu voto é tão bem explicativo que a conclusão agora já é, para mim, pelo menos, já é suficiente. E aquele que não se sentir poderá fazer qualquer indagação. E eu estou dizendo no final, então, que estou votando pelo provimento parcial do recurso para julgar parcialmente procedente a ação de investigação em face dos recorrentes Luiz Antônio Souza Costa, Domingos Vicente Souza e Rui Barreto da Silva, e afastando aquela condenação pelos fatos do 41A da Lei 9.504/97. É como voto. Eu acompanho o voto, em discussão, voto. Presidente, só uma sugestão, porque no voto, embaixo, Vossa Excelência está afastando a captação ilícita, eu concordo. Só que lá em cima, quando se inicia, Vossa Excelência, doutor Dantas, colocou assim, julgou procedente a ação de investigação judicial, condenar abuso e captação, porque Vossa Excelência no final está afastando. Não sei se só uma sugestão, na verdade, porque Vossa Excelência no topo, lá no início do voto, fala só do abuso, mas na verdade foi pelo que eu entendi do voto, a juíza sentenciante condenou por abuso os recorrentes para conta do abuso e a captação. E aí em cima aqui só tem abuso. Aqui, ó. Recolhe-se a decisão da Justiça do Quarta Zona, que julgou o processo de investigação para condenar os recorrentes por abuso de poder e captação, né? Só complementar o trecho. Porque está faltando. Porque no final eu coloquei afastando, porém, a ocorrência de captação ilícita de sufrágio e a correspondente multa imposta pelo magistrado de primeiro grau. Do primeiro parágrafo, porque só fala de abuso. Se fosse uma petição inicial, ela seria inérita. Não, mas o que o doutor Dantas está dizendo é que no final, no fecho do voto... Não, mas não é isso, não. É porque lá em cima... Ele não faz referência... no fundamento. Não faz referência à captação no início. Ele fala assim... Você quer acrescentar? Não modifica, tranquilo. É só uma sugestão. Isso, mutatis mutandis numa petição inicial, ela poderia ser considerada inépita. Entendi. Do início não faz logicamente a conclusão. Perfeito. Em discussão, voto. Então, à unanimidade, foi dado provimento parcial ao recurso dos termos do voto do relator, já aqui proclamado. Temos agora, vamos chamar o quórum. Já estão liberados a doutora Simone, muito obrigado pela... Doutora Simone. Eu anuncio agora, é o sexto da pauta, recurso eleitoral 37592, 2012, doutor Francisco Alves, com sustentação oral, doutor Francisco, assim anunciado. Não vou esperar, Fabiano, sustentação oral, ele está anunciando. É o de Canidete, né? Eu vou fazer também sustentação. Sustentação oral, mas o advogado. Sim, problema dele. Não veio? Não tem nada a ver com Tem isso. um adágio popular que diz o seguinte: quem vai para a feira perde a cadeira. Estamos aqui. Trem maré. Se espera o pé. E o direito não protege aos que Torna. Ainda tem mais. Doutor, o senhor com a palavra resumida maré, no relatório. A Procuradoria dispensa o relatório. A senhora pode fazer essa situação. A senhora pode fazer essa situação. Senhor presidente, senhores membros, o caso aqui é uma AGE e uma captação ilícita de sufrágio. Ela é relativa ao pagamento de custos de formação de condutores, ocorrida no ano 2012, lá em Canidé de São Francisco. Basicamente, a prova dos autos ela decorreu de uma busca e apreensão
foi uma busca e apreensão que ela detectou uma listagem, ela deve estar no voto, né, doutor Francisco, aquela listagem, e diversos candidatos, como é que ocorria? Os candidatos, eles apadrinhavam as pessoas, os eleitores, esses eleitores se dirigiam à autoescola Calói, de propriedade de um dos réus, e daí eles faziam o curso de formação de condutores, em troca, justamente o pagamento em troca do voto. Nessa busca e apreensão, foram encontradas, existe uma lista que está no voto, são diversos eleitores, e dizendo assim, o que aconteceu com cada um, quanto cada um era responsável pelo valor. Inclusive, um fato que achou interessante é porque, aparentemente, quando o juiz deferiu essa busca e apreensão, vazou-se. E se tentou tirar os documentos do local onde estava. Mas esses documentos foram encontrados e, posteriormente, uma das testemunhas ela fala que não podia dar fim àqueles documentos, porque aquele documento também servia de controle de quanto que o proprietário da autoescola tinha que receber de pagamento. Por isso que existia a lista e essa lista não foi dada a fim. Então, tentou se esconder, está no parecer, aqui todo o trâmite, eu vou fazer uma sustentação bem curta, porque no parecer está dizendo o trâmite do que aconteceu com essa busca e apreensão. As testemunhas, elas foram unânimes em explicar. Então, vou citar votos aqui, ó. O Luiz Braz, ele afirmou que pediu ao senhor Edinaldo que pagasse seu curso de formação de condutores, Calói. Que Edinaldo da farmácia pediu o voto declarante e efetivamente seu voto Edinaldo da farmácia foi dado. O Edinaldo da farmácia é um dos réus que consta na relação. Há também aqui outro, José Antônio, ele fala ele explicando o que é aquela relação. Significa pagamento do senhor Edinaldo da farmácia, Manuel Doutor, Beto Vieira, Wildo e Everaldo Mariano. São pagamentos de documentação de habilitação de candidatos, que Panque e Adriano são vereadores do município, e as anotações tais, aí vai dizendo que ela se refere justamente a o valor pago. Bom, então basicamente isso, o modus operandi foi esse, existe a comprovação, a listagem foi pega, as testemunhas elas foram unânimes em confirmar que receberam, que a compra de voto ocorreu a partir daí, e ficou caracterizado não só a compra de voto, como também o abuso do poder político e econômico por conta da gravidade da situação. Foram várias carteiras, é uma listagem grande, foram vários candidatos, um município pequeno como o candidato de São Francisco, daí porque o Ministério Público requer que seja mantida a sentença, desprovidos os recursos. Com o relator. Não, foi. Senhores, renovo as saudações. Aqui o fato foi bem resumido pela Procuradoria. São vários recorrentes, apenas um deles estou deixando de conhecer o recurso, porque não apresentou procuração nos autos, foi intimado para tanto e não fez, José Antônio Soares, de modo que a decisão transitou. Que decisão foi essa? Transitou em julgado em relação a este, José Antônio Soares. A decisão do juízo de Canindé, 28ª Zona Eleitoral, que condenou os recorrentes ao pagamento de multa de R$10 mil e inelegibilidade por 8 anos, e ainda cassou os diplomas de primeiro, segundo, quarto e sétimo recorrentes, além de lhes impor multa no valor de R$25 mil. Esse tribunal já teve contato com essa causa. Houve um ajuste que se determinou que fossem apurados a distribuição durante o período eleitoral do ano de 2012 de carteiras nacionais de habilitação decorrentes do fornecimento de curso de formação de condutores na Autoescola Calói, em troca de votos supostamente praticadas por Everaldo Nunes Lima, Manuel Paciência Silva, Edinaldo Vieira de Barros, Joselildo Almeida do Nascimento, José Antônio dos Santos Silva, José Antônio Soares, Luciano Ferreira da Silva e Everaldo Mariano de Souza. O outro fato que está aí disponibilizado no voto, que envolvia inclusive o falecido prefeito, não está sob apreciação, porque houve absolvição dele na instância originária. Muito bem. Tem-se que, durante o período de 2012, foram fornecidos cursos de formação de condutores a eleitores da região nessa autoescola Calói, de propriedade do recorrente José Antônio dos Santos Silva, conhecido como Zé da Calói.
com o objetivo de obterem carteiras nacionais de habilitação, tudo supostamente em troca de suas intenções de voto. Se verifica dos autos que o fato foi apurado à luz da captação ilícita de sufrágio, artigo 41A da Lei das Eleições, e do abuso de poder econômico, artigo 22 da Lei Complementar 64, conforme delineado na causa de pedido contida na peça inicial ministerial. A apresentação foi do Ministério Público. Bem assim no aditamento realizado para incluir no polo passivo da demanda o então candidato a vereador Luciano Ferreira da Silva. Não obstante, e já de partida, vou tentar fazer uma leitura resumindo os pontos principais. Eu estou aqui entendendo que a fundamentação da sentença no artigo 73 da Lei das Eleições me parece um erro material, porque sequer houve alegação nesse sentido. É como se o juiz tivesse colocado, capitulado essa conduta também na conduta vedada descrita no artigo 73. Então, eu digo que os fatos analisados aqui, sob o enfoque da captação de lista de sufrágio, serão analisados sob o enfoque da captação de lista de sufrágio e do abuso do poder econômico. Artigo 41A e o 6 e o 22 da Lei Complementar 64. Bem, eu discorro aqui sobre os fundamentos do funcionamento da captação de lista de sufrágio e parto para o núcleo duro aqui do voto. Para não cansá-los demais, porque o voto está aí disponibilizado. Bem, como aqui já foi dito, os recorrentes, todos os candidatos à época, à exceção do dono da escola, o tal do Zé da Calói, foram denunciados pela participação em suposto esquema para obtenção de carteiras nacionais de habilitação, através de curso de formação de condutores nessa autoescola Calói, em Canindé. O Ministério Público, representante, narrou que Zé da Calói, almejando ter o máximo de alunos, passou a atender os demais representados, com exceção do último, Orlando Andrade, ex-prefeito, no particular por ausência de prova, conforme documentos apreendidos e descritos no auto de constatação judicial em busca domiciliar. Alegou ainda que todos os candidatos, sem exceção, fizeram captação ilícita de votos e apadrinhando diversos alunos indicados e per si por eles de acordo com as listas anexas. O candidato indicava uma cota em dinheiro pelos seus afilhados, entre aspas, alunos da escola Calói, para a confecção de carteiras de habilitação. O aluno procurava seu respectivo padrinho, um dos candidatos representados, e matriculava-se na autoescola do também representado Zé da Calói. Entendeu pela configuração da conduta porque os candidatos apresentados aqui, à exceção do último, o prefeito, então, pagavam pelas carteiras em favor dos seus respectivos eleitores, como demonstra a robusta documentação anexa. Nesse ponto, para o representado de Zé da Calói, a vantagem era ter uma quantidade maior de alunos, o que não lhe seria lícito se não fosse pela via da corrupção eleitoral. Os alunos eleitores são corrompidos em não custear suas carteiras em troca dos votos na eleição de 2012, seja a eleição do prefeito, seja a eleição do vereador. Ainda houve um aditamento, incluindo o representado Luciano Ferreira da Silva, indicando ao órgão ministerial que o mesmo era participante do esquema das carteiras de habilitação para favorecer eleitores. A participação direta de Luciano, como demonstra a documentação já constante dos autos, com valor indicado várias vezes de R$ 1.200, no conjunto da operação da corrupção eleitoral, tendo como quartel-general a autoescola Calói. Concluída da narrativa da peça vestibular, que os candidatos aqui representados teriam firmado um ajuste com José Antônio dos Santos Silva, Zé da Calói, para que, por meio de sua autoescola, fornecesse o curso de formação de condutores aos eleitores por eles encaminhados, talvez com algum comprovante em mãos a indicar quem seria o doador. O Zé da Calói anotava em uma lista, que está nos autos das folhas 533 e 567, quem seria o candidato responsável para a posterior cobrança e respectivo pagamento. Era um controle contábil dele. Essa seria uma forma de operação pela qual funcionava o esquema para a compra de votos aqui denunciado. A partir da leitura da sentença, que reconheceu a veracidade do acontecimento destacado, percebe-se que o douto magistrado pautou seu entendimento e conclusão nos relatos obtidos por meio da prova testemunhal e do acervo documental probatório constante nos autos. Para se chegar à prova documental, que essa me pareceu decisiva, claro que aliada aos testemunhos,
Para se chegar a essa prova documental, basicamente essas anotações, esse controle contábil dos pagamentos que eram feitos pelos padrinhos para obtenção de carteiras dos eleitores, entre aspas, afiliados, houve uma busca judicial. Tem-se que o senhor Fagner Luan dos Santos, instrutor da autoescola e agente de trânsito da SMTT em Canindé, ao ser ouvido ao Ministério Público, relatou que no dia 28 de setembro de 2012 estava em casa quando recebeu uma ligação dizendo que era para pegar uns documentos que poderiam comprometer alguns candidatos à eleição de 2012. Que esses documentos não eram para chegar em Canindé, e muito menos na casa ou na autoescola do senhor Zé da Calói, que foi orientado a pegar a rodovia SC-230, sentido para Poço Redondo, e que aproximasse do povoado Queimada Grande, município de Poço Redondo, ele encontrou-se com o filho de Zé da Calói, que lhe entregou tais documentos, que ao constatar nomes de candidatos nesses documentos, ficou surpreso com o que viu, e para não se comprometer, como já estava com os documentos em mão, procurou se livrar dos mesmos, entregando a um conhecido seu que vende queijo, o senhor Ricardo. E como Ricardo, no momento, não estava em casa, deixou tais documentos com o filho dele, de nome João Anderson. E verificou ainda que nas relações de alunos havia em cima do nome de determinado candidato, o nome de determinado candidato, um aluno correspondendo a um determinado candidato. Que a explicação de tal fato é ter o candidato pago as despesas com a autoescola do senhor Calói. Que foi apresentado pelo promotor de justiça, referiu os documentos e o depoente confirmou que foram os mesmos, que os documentos já tinham sido apreendidos em outro lugar. Que o depoente pode confirmar de certeza que tais impressões foram feitas na autoescola Calói e que já viu outras tantas semelhantes arquivadas na mencionada escola. Ou seja, não eram só essas que foram apreendidas. A testemunha afirma que haviam outras listas semelhantes. Soube algumas horas depois que os mesmos documentos acima referidos foram apreendidos no local onde havia o depoente deixado, não sabendo quem fez a apreensão. Que o depoente foi pegar tais documentos, mas não sabia que eram tão comprometedores assim. E que os nomes dos candidatos indicam que aqueles alunos que tiveram como padrinhos tais candidatos. Bom, salto aqui para um outro depoimento dessa mesma pessoa, só fez confirmar. Deixa eu verificar aqui o que é mais importante para os senhores. Bem, nessa audiência, essa pessoa teria sido indagada pelo advogado de defesa e teria respondido o seguinte, que ao ligarem para ele, seria para trazer o carro que estava vindo de Nossa Senhora da Glória. Ele teria que trazer esse carro e foi quando teve acesso aos papéis. E vendo que estava ocorrendo, resolveu guardá-los, pois não iria assumir a responsabilidade, uma vez que teve ciência de que seriam comprometedores. Continuando a ser perguntado em audiência pelo advogado, porque não se consegue identificar, por um advogado que não se consegue identificar, afirma novamente que viu os nomes dos candidatos em topos de lista contendo nomes de eleitores, ao pegar a referida documentação nas mãos do filho de Zé da Calói, do povoado Queimada Grande, e que os documentos eram da autoescola. Outra pessoa, Geraldo Bernardo da Silva, disse que no dia 28 de 2012 estava em Nossa Senhora da Glória, no Detran, para trocar sua carta de habilitação, quando pegou carona com o filho de Zé da Calói. No caminho houve uma conversa entre ele e o pai que não era para entrar em Canindé porque estava com os documentos que tinham o nome de alguns candidatos e porque a Polícia Federal estava na cidade e que ele deixasse na Queimada Grande. Que depois dessa ligação de Zé da Calói para o filho, avisando da presença da Polícia Federal, entraram na localidade de Queimada Grande, que fica em Poço Redondo, e foi avisado que quem estava no carro poderia ser preso. Que, com medo de sofrer alguma prisão, veio avisar sobre os documentos da advogada doutora Kátia, por saber que ela tem escritório em Canindé, que não trabalha para nenhum candidato, que assim que disse a doutora Kátia, ela o convidou e o depoente aceitou acompanhar essa advogada até a casa da Queimada Grande, e lá a doutora Kátia ligou para o juiz da comarca de Canindé, mas não sabe dizer o seu nome. Que esses fatos ocorreram da forma ora dita, que no dia o juiz entrou na mencionada casa e saiu com alguns papéis de lá de dentro. Que o juiz estava acompanhado de um policial quando entrou na referida casa. E que o presente depoimento foi tomado na presença do policial militar, sargento Sérgio dos Santos Silva. Já em audiência judicial, no dia 10 de março de 2016, essa testemunha prestou depoimento nos mesmos termos. Vou pensar só os termos negritados aqui do voto. Descreveu que ouviu uma conversa entre Zé da Calói e o filho, para não entrar em Canindé, porque a Polícia Federal estava na cidade,
e que, com medo disso, sabendo que Zé de Calói teria falado que alguns vereadores seriam prejudicados, acaso os documentos fossem encontrados, ele ficou com medo e procurou a doutora Cátia. E aí acabaram chegando essas listas na mão da justiça. Ou seja, até agora, os testemunhos são harmônicos, tanto na oitiva prejudicial como na judicial. No sentido de que essas listas foram fabricadas dentro da autoescola e que continham uma relação entre eleitores corrompidos, supostamente corrompidos, e esses candidatos recorrentes, no sentido de corromperem esses eleitores ao fornecerem as carteiras de habilitação. Bom, no auto de busca e apreensão de folhas 513, destaca-se o seguinte: no dia 28 de setembro de 2012, por volta das 13 horas, no quilômetro 123, no sentido na rodovia Ponte Alegre Poço Redondo, povoado Queimada Grande, na residência do José Ricardo dos Santos, após denúncia formulada verbalmente pela advogada doutora Cátia Lúcia Cunha Siqueira, a qual deu conta de que documentos teriam sido retirados da Autoescola Calói instantes antes da operação de busca e apreensão promovida pela Polícia Federal em cumprimento da determinação deste juízo, sendo levados por funcionários do senhor José de Calói até a citada residência, foi promovida busca judicial com o fim de localizar os documentos relacionados com o objeto da ação cautelar. E lá, com a concordância do proprietário, o magistrado e o policial citados ingressaram na residência, momento que o senhor José Ricardo determinou que seu filho José Joadson fosse buscar os documentos que haviam sido deixados instantes antes, por volta do meio-dia, por um filho de um tal de Chico, possivelmente conhecido por Faguinho ou Célio. Ambos trabalham com Zé de Calói, sendo o primeiro, inclusive, funcionário da SMTT de Canidé do São Francisco. Esse auto de apreensão foi feito, a busca, e o auto foi assinado pelo então juiz eleitoral da circunscrição, Dr. Fernando Luiz Lopes Dantas, que não foi o juiz que julgou. Esse foi um cuidado que eu tive de observar. Muito bem. O nome do pai da testemunha, Fagner Luan, é o senhor José Francisco Santos, o Chico, apurado na qualificação do mesmo em audiência. Nome ao qual o senhor Ricardo informa ao juiz que é o pai de Faguinho, que foi a pessoa a deixar a documentação nessa residência. Nesse ponto, inclusive, ainda ressalta o depoimento prestado na Polícia Federal pelo senhor José Ricardo, que apura os mesmos fatos objeto do presente feito, documentação essa validada em contraditório conforme despacho avistado naquela sentada. E aqui eu cito trecho confirmando também a mesma situação. Ou seja, tudo estava sendo feito para esconder, para que a lista não viesse a cair nas mãos da polícia e, consequentemente, da justiça. E aí, já nas folhas 14 do voto, vocês podem perceber, eu transcrevo de empréstimo uma tabela que foi organizada a partir das listas pela Procuradoria Eleitoral, onde se consta a relação do candidato com os respectivos eleitores e os valores. E os valores são altíssimos quando somados. Note-se que esse volume de dinheiro, você tem vários candidatos com valores de R$9.000, R$5.000, R$53.000. Quer dizer, são valores expressivos. A denotar a sanha de obter o maior número de votos possível para adentrar em uma administração que todos sabemos, por diversas razões, é de um município ainda pobre, mas que com uma receita muito alta. Canindé, vira e mexe, figura lamentavelmente nas manchetes como celeiro de vários problemas da administração pública. Bem, senhores, eu vou poupá-los da leitura do resto do voto, porque o cerne é esse. Essas listas, aliadas aos depoimentos harmônicos, foram apreendidas e todo o conjunto de provas leva a crer exatamente a conclusão de que
se tratava de um esquema de corrupção eleitoral. Então, nesse sentido, é que eu, à exceção do recurso do senhor José Antônio Soares, que eu conheço, concluo só um minuto, senhor presidente, porque o voto é muito longo e eu tive que pular. Sim, eu concluo no sentido de dar parcial provimento aos recursos para afastar da parte dispositiva da sentença a capitulação dada ao artigo 73 da Lei das Eleições nas condenações impostas a todos os recorrentes, seja pela inadequação dos fatos narrados aos cortes cognitivos presentes nos incisos do mencionado artigo de lei, ou seja por não haver substituição dos fatos àquelas normas, seja por não constar como causa de pedir. Como eu disse no começo, me pareceu um erro material. Afasta as penalidades impostas em razão da incidência do artigo 41A da Lei das Eleições aos recorrentes Everaldo Nunes Lima, Luciano Ferreira da Silva, Everaldo Mariano de Souza e José Antônio dos Santos Silva, exatamente a multa pecuniária aos mesmos arbitrados, bem assim a possíveis cassações de diplomas, não mais existentes diante do término da legislatura, nele fundamentadas pelas razões aqui já expostas, já cumpriram o mandato. Assim, resta confirmada a sentença em toda a sua integralidade, na parte concernente à condenação em razão da ocorrência do abuso do poder econômico, impondo-se a cassação dos diplomas de quem os detinha, não mais existentes dentro do término da legislatura. Ou seja, e aqui vem o que vale mesmo. E a decretação de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, contado das eleições de 2012, nos termos do artigo 22, inciso 15 da Lei Complementar 64/90. Ou seja, isso tudo, na verdade, para que eles fiquem inelegíveis. Fica à discussão dos colegas para o esclarecimento. Quais são as pessoas que foram afetadas por essa inelegibilidade? O primeiro, aquele que eu falei, transitou em julgado para ele. Né? O segundo, se não me engano, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Todos eles, à exceção do que eu não conheci, que já tinha sido sancionado com decisão transitada em julgado na base. Certo. Eu acompanho Vossa Excelência. Presidente, só queria um esclarecimento. Doutor Francisco, eu olhei o final e aí eu fui pegar a fundamentação lá em cima em relação dessas pessoas. O senhor está falando aqui, pelo que eu estou percebendo, do Everaldo, do Luciano, Everaldo Nunes, Luciano e Everaldo Marciano. Você está colocando porque não foi, está aqui, como é que se diz, identificado o eleitor, não é isso? Sim. Então, na verdade, eles não têm captação ilícita de sufrágio em relação a eles. Na verdade, porque se não identifica o eleitor, não prefaz o tipo, ele não tem captação em relação a essas pessoas. Porque minha preocupação era o seguinte: Vossa Excelência coloca lá que término do mandato, etc. Eu, na verdade, se ocorresse um término do mandato, eu reconheceria a infração pelo artigo 41A e, contudo, deixaria de aplicar a sanção de cassação em razão do término. Por quê? Isso produziria efeito expresso para fim de registro de candidatura. A única sanção que se tornaria prejudicada seria a questão da cassação pela coisa do mandato. Mas nesse caso aqui, pelo que eu estou lendo aqui de Vossa Excelência, da parte do voto, que eu pensei, em relação aos demais, só para ver, o Vossa Excelência colocou assim, só para a gente, porque no voto está lá, em relação aos demais recorrentes, Everaldo, essas pessoas que eu acabei de nominar, percebe toda a participação com informações acerca dos votos, valores expendidos, no entanto, por não conseguir divisar a identificação de ao menos um dos eleitores agraciados, não tem como fazer o tipo. Então, salvo o melhor juízo, seria o caso de afastar o tipo em relação a eles, né? Porque você está dando não a sanção, mas o tipo mesmo, né? Aplicar a captação. Agora eu tenho uma pequena divergência na discussão aqui. Eu estou tentando discutir aqui, porque eu não tenho como fazer um juízo completo, porque Vossa Excelência tem todo o processo e eu também. E o fato é muito. Eu senti. Depois que a gente fica fácil, mas até chegar no. E eu só estou trabalhando em cima do voto. Em relação ao José,
o José da Calói, Vossa Excelência coloca aqui, na parte dele, eu fiquei preocupado no seguinte aspecto. Ele é pelo que eu percebi, é o dono da autoescola. Vossa Excelência coloca aqui que não se identifica um eleitor especial, um eleitor em especial pelo mesmo agraciado. Contudo, ele é Ele é tipo assim, é um participante ativo da questão. Ele, na verdade, todos os eleitores todas aquelas pessoas, no meu raciocínio, todas aquelas pessoas, todos aqueles beneficiários, ele teve participação ativa, porque sem ele, o dono da autoescola não teria como se fazer a vantagem. É como se ele tivesse aderido, só estou fazendo um raciocínio aqui, ele tivesse aderido à conduta dos candidatos. E aí ele é um participante, não tem como dissociar ele do fato. Ele é participante, como se fosse um partícipe, e ele teve o benefício, ele ganhou, auferiu o benefício da situação. Aí eu acho que se não for só esse seria só o meu pequeno ponto da minha eventual divergência em relação a Vossa Excelência. Se manifesta, doutor Francisco. Senhor presidente, o voto é muito extenso e muito complexo. Eu penal o eleitor? Não. Ele teria que ser Eu penalizado não, por não, todos. hoje, não tem nem como retirar para. Eu acho que talvez é porque eu só estou seria mais trazendo, eu queria deixar aqui ao colegiado só mais ou menos a minha posição, porque eu já sei que tem alguns colegas que podem querer antecipar o voto, só porque O senhor vai pedir vista? Não, mas eu estou só... Não, eu estou dizendo, não precisa adiantar, eu não vou cobrar. Eu estou trazendo uma questão dessa aí, que realmente foi complexo. Eu sei, é porque eu estou fazendo... Eu não vou adiantar meu voto. Eu, assim, já como é o último dia do voto, eu acompanharia o voto dele na integralidade. Só tenho essa preocupação em relação a esse ponto que teria que Então, ser... para evitar qualquer dano, a sugestão. Mesmo sendo o último dia dele, o senhor pode pedir vista, ele já está votado dele. Exato. E qualquer dúvida que o senhor traz será colocada em situação no pleno, mas não era. Faço indagação. Do ponto de vista penal, essa figura se apresentaria como corréu. Mas do ponto de vista eleitoral, vai punir o eleitor? Não, mas não é o eleitor. É o eleitor que é o partícipe. É o partícipe. O dono da autoescola pelo qual... Não, você está falando aqueles que foram beneficiados da CNH. Não. O dono da autoescola, aquele que meio pelo qual cometeu. Ele foi um comparsa, mas se fosse caracterizando o delito. Ele é o comparsa, ele é o partícipe. Ele se teria que, pelo menos num juízo, para o Ministério Público para apurar a responsabilidade penal, e não eleitoral. Reconheceria Eu acho prudente a vista, porque, por exemplo, as questões trazidas pelo Dr. Fábio são muito instigantes. Nesse momento, eu me animaria, se não fosse meu término biênio, a retirar para examinar. É por causa desse... Dessa vista, doutor Fábio. Que o senhor não adianta a gente discutir. Eu sei, eu só estou trazendo... Depois do voto do doutor Francisco Ele seria um comparsa, pediu vista o doutor Cordeiro de Lima. Se alguém quiser me dar o voto, eu não vou adiantar meu voto, justamente em função dessa questão do senhor. Mas quem quiser ver pronto, vou esperar. Eu também aguardarei. Depois do voto do relator pelo provimento parcial do recurso, pediu vista o doutor Cordeiro de Lima. Muito bem. Muito bem. Temos agora recurso eleitoral 512-23-2016, doutora Denise Figueiredo com a palavra. Senhor presidente, senhores membros, senhora procuradora, senhores advogados, eventuais da casa, bom dia a todos. Senhor presidente, trata-se de um recurso eleitoral de Josivaldo Monteiro, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2006 no município de Ilha das Flores. É uma situação exatamente igual que foi trazida antes para esta corte. Eu estou acompanhando a sentença de primeiro grau, que entendeu as contas como não prestadas em razão daquela mesma situação, a ausência de extrato bancário de todo o período da campanha, inexistência de outros elementos mínimos para que se fizesse a apuração. Então, eu estou acompanhando, negando provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau pelas contas como não prestadas. Em discussão, o voto.
A unanimidade, improvido o recurso. Recurso eleitoral 2686-2016. Origem. Itabaianinha, doutora Dalquíria de Melo Ferreira com a palavra. Bom dia a todos. É também uma questão simples, é um recurso eleitoral interposto pelo PSDB contra a decisão do juiz de Itabaianinha, da zona eleitoral de Itabaianinha. Eu estou mantendo a decisão do magistrado que desaprovou as contas. Foram detectadas 4 irregularidades, dentre elas a não abertura da conta específica, não apresentação de extratos e por aí vai. Certo? É uma questão que a gente já mas não podemos ser um reformado como de a gente PEJs. não pode fazer a reformação do PEJ. Em discussão, o voto da relatora. Desaprovado. Prestadas e desaprovadas. Isso. Daqui a uns dias eu vou me considerar suspeito. O recurso conhecido e improvido. Para julgar prestação de conta de partido político. É um negócio que não consigo entender. Quarto da pauta, prestação de contas 36071-2016, doutora Dalquíria. Esse aqui, se o senhor, doutor Dantas, fica inquieto e está com essa preocupação aí, com esse aqui o senhor realmente vai se revirar, porque é uma não prestação de um partido da Pátria Livre. E só para descontrair um pouco, as folhas 29, o advogado, ele justifica, entre aspas, por que não trouxe, né? Por que não apresentou as contas. E ele diz mais ou menos o seguinte, que mandou a prestação de contas, o extrato, para o presidente do partido por e-mail, e que até hoje ele não devolveu, e por conta disso ele não prestou as contas. Então, eu estou considerando como não prestadas e aplicando o suspense do repasse das costas do fundo partidário enquanto durar a inadimplência. Em discussão, voto. Acompanho. A unanimidade foi declarada como não prestadas as contas, não é isso? Que é a competência originária. Muito bem. O quinto já foi. Não, quinto não, né? Quinto da pauta, recurso eleitoral 231-2016, doutor Francisco Alves, com a palavra. Senhor presidente, eu não posso deixar de lavrar esse voto sem dizer de uma circunstância, para mim, triste. Porque há exatos 2 anos, no discurso de posse, eu citei o saudoso desembargador Fernando Ribeiro Franco, de quem realmente eu era um admirador, e que foi quem me deu o primeiro voto de confiança no TRE, ao dizer que eu procurei ele poucos dias antes de uma eleição suplementar em Pacatuba, que tinha sido removido para Pacatuba. E descobri que ia ter uma eleição suplementar, coisa assim, 10 dias antes. Então eu disse, olha, desembargador, eu estou sendo removido, acho que é melhor o colega que está lá, que já está inteirado, já conhece a situação toda, a programação toda, fazer isso. Não, é você, o juiz da comarca, é você quem vai. Né? É um homem que ocupou as 3 chefias dos 3 poderes de Sergipe, talvez o único na história, que nomeia o nosso plenário aqui, mas aqui a gente está a serviço de quem nos paga, a serviço do povo. Eu digo isso com tristeza porque eu trago um recurso de Fernando Ribeiro Franco Neto e Márcio Pinheiro Barroso da Silva contra uma decisão da zona de origem que lhes impôs o pagamento de multa de R$25 mil por propaganda institucional em período vedado, fora das situações permitidas e com base no artigo 73, parágrafo 4º da Lei das Eleições. Sintetizando e resumindo aqui o voto que está disponível para os senhores, o que aconteceu? Foram distribuídas mais de 700 itens de fardamento e material escolar, com a logomarca e o slogan da gestão. Esse slogan, tudo bem, era o slogan da gestão durante vários anos, mas exatamente naquela discussão que tivemos aqui com relação ao que ocorreu em Aracaju, é preciso ter muito cuidado. Quem está se candidatando à reeleição tem que tomar ainda mais cuidado, porque exatamente para equilibrar o jogo existe esse tipo de sanção. Quer dizer, houve a distribuição. Curiosamente, nos anos anteriores não houve, só houve no ano eleitoral essa quantidade de itens doados a 708 estudantes,
com a logomarca da instituição. E os depoimentos são categóricos no sentido de que havia essa logomarca, houve divulgação do prefeito, foto do prefeito segurando o fardamento. Ele disse que não fez entrega, mas há circulação desse tipo de foto, pelo menos as testemunhas lembram isso. E o que ficou mais patente para mim é que não houve nada disso nos anos anteriores, nem em 2013, nem em 2014, nem em 2015. Aí chega em 2016, despeja-se uma quantidade enorme de material escolar com a logomarca da gestão do candidato à reeleição. Então, bem resumidamente, senhor presidente, estou votando pelo conhecimento desse provimento do recurso, mantendo a multa, que, diga-se passagem, foi arbitrada num patamar superior ao mínimo, mas exatamente pela quantidade com potencial, né, de desequilíbrio e propaganda. Pode ainda se afirmar que a penalidade, ele se afortunou com essa penalidade, porque, sendo conduta considerada grave, poderia, se o Ministério Público recorresse, até pedir a perda do mandato. Eu ia fazer um comentário. O que não pode ser ocorrer eu quero fazer Então, na verdade, até ele saiu afortunado com essa decisão, e poderia ter a própria cassação do registro. Mas, enfim, em discussão, voto. Presidente, eu vou acompanhar o voto relator, mas queria consignar só uma coisa. Na verdade, eu tenho tristeza em relação a essas contra-verdades. Se a contra-verdade fosse igual a captação, que era automático, conduta vedada, cassação do diploma, do registro e multa, não tinha tanto, a gente não estaria julgando tanto processo, tanta conduta vedada aqui. As pessoas se aproveitam e arriscam colou. E para fazer uma condenação, e aí, infelizmente, a jurisprudência exige que tenha uma situação tal de conduta vedada que é quase que impossível. Doutor Fábio, como dissemos ontem, a legislação cada vez mais se afrouxa. Quando ela começa a se apertar, começam a se ter outros recursos preliminares que em favor, sempre, em nome sempre, dessa democracia pela escolha, quando essa escolha já é comprometida. Mas, enfim... E só uma observação. Deveria ter um regramento, pelo menos engraçado, que só se admitisse a utilização de símbolos oficiais. Nós pouparíamos o nosso tempo. Em Salvador, não fazendo proselitismo, não querendo fazer proselitismo, já fazia. Não. Referência a Salvador é possível. A pessoa está usando símbolos oficiais e não usa o coisa. Eu acho que ele está sendo até inteligente nesse ponto, porque evita esse tipo de situação. Usa o símbolo oficial, é o símbolo do município. Agora fica usando seu símbolo lá da sua campanha, fica se confundindo público e privado e fica se gerando essa produção dessas demandas reiteradas. Só com essas convenhamos. Na administração pública não tem que ter símbolo próprio da gestão, né? Claro. Existe um símbolo oficial. Já existe, tchau. Por isso que existe o símbolo, as bandeiras, né? Mas, enfim. Então, a unanimidade foi conhecido e desprovido o presente recurso. Temos o 6º recurso eleitoral 37592-2012, doutor Francisco Alves com a palavra. Em bloco? Não, doutor Francisco. Esse 6, né, doutor? Já foi. Já foi julgado. Agora qual é? Bloco. Em bloco, doutor Edson, pois não. 7º e 8º, de prestação de contas 34772-2016 e o 3584-2016, doutor Edson, com a palavra. Bom dia a todos, cumprimento a corte na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os servidores na pessoa do doutor Vinícius, senhores integrantes da plateia, senhores advogados. Senhor presidente, essa matéria é comum, os dois processos têm uma mesma decisão, portanto, vou ler a ementa, que ela retrata de forma sintética o que tem a ser apreciado. O caso é muito singelo. Eleições de 2016, prestação de contas, partido político, caráter jurisdicional, lei 12034/2009, necessidade de representação por advogado, intimação para regularização do ofício, do vício de representação processual, não atendimento, artigo 48, a linha
F da Resolução TSE 23463/2015, contas julgadas não prestadas. A partir da edição da Lei 12034 de 2009, o processo de prestação de contas passou a ter caráter jurisdicional, de modo que é obrigatória a constituição de advogado do referido processo. De modo que o artigo 48, a linha 2, a linha F da Resolução TSE 23463/2015, determina que a prestação de contas deve ser instruída com instrumento de mandato para a constituição de advogado para a prestação de contas, constatada a regular intimação do partido para suprir o defeito da representação, ou no atendimento ao chamamento judicial para regularizar o vício de representação processual, enseja o julgamento das contas como não prestadas, consoante expressamente determina o artigo 68.4, a linha A e B da Resolução 23463/2005, contas declaradas não prestadas. Em todos os dois, não é, senhor? Exato. Então, muito bem. Em discussão, voto. A unanimidade foram declaradas como não prestadas as contas nos referidos processos. Recurso eleitoral 311-52-2016, doutora Dalquíria. Bom, trata-se de um recurso eleitoral do candidato a vereador na município de Malha dos Bois. É aquela região de sede, mas eu devo dizer que nesse caso específico não foi levantada a preliminar de falta de fundamentação, certo? As contas foram desaprovadas porque a candidata não apresentou os extratos de todo o período e também não houve a juntada de todos os recibos das doações que ela declarou. Por conta disso, eu estou mantendo a decisão do magistrado e desaprovando as contas. Muito bem. Em discussão, voto. A unanimidade desaprovadas, quer dizer, conhecido e improvido o recurso. O 10º da pauta 430-13-2016, doutora Dalquíria também com a palavra, continua com a palavra. Esse é um outro de Cedro de São João, mas nesse especificamente houve a alegação da ausência de fundamentação, e aí como a corte já se posiciona por maioria... Que a maioria que acolhe e determina o retorno aos autos para nova decisão. Quem abre a divergência foi o doutor Fábio. Ok. Mais alguma coisa? Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para a próxima Hoje é a terça-feira. despedida do doutor Francisco, né? Ô, doutor Francisco! Então, mas está encerrada a sessão, pelo amor de Deus, uma grande falha. Hoje é a última sessão, né, do doutor Francisco aqui, que muito contribuiu. Eu tive essa oportunidade de conviver ainda esses 9, 7 meses, né? Quase uma gestação, mas o doutor Francisco eu já conhecia, né? Para mim não é nenhuma novidade o seu trabalho aqui no tribunal, doutor Francisco. Eu aprendi essa oportunidade de trabalhar, eu já conhecia como juiz, evidentemente, somos colegas há muito tempo, mas eu quero dizer que a parte que eu acompanhei aqui, fiquei muito feliz na condição de presidente dessa corte, de contar com um juiz, como os demais, que veio realmente acrescer esse tribunal, trazer seriedade, competência e celeridade. Então, eu quero parabenizar o senhor, dizer que o senhor fez sua parte muito bem feita, ao meu ver, e que orgulha muito os tribunais, e um magistrado que orgulha hoje a magistratura sergipana. Se alguém quiser falar, a palavra está franqueada, né? Eu gostaria de dizer umas palavras, anotei para não esquecer, assim, eu gostaria. Doutor Francisco, é sempre triste o momento de qualquer despedida, principalmente quando a pessoa que nos deixa, temporariamente que seja, amealhou amizades e fez sentir sua presença nos seus mínimos gestos. Cidadão correto, juiz exemplar. Dr. Francisco Júnior tinha quem puxar, por assim dizer, porque filho da Procuradora de Justiça aposentada, Maria Luísa Cruz, minha amiga querida e orientadora no meu primeiro estágio como estudante de Direito, e neto do intelectual Acrísio Cruz, a quem também herdou a veia de dizer as coisas com a precisão cirúrgica de quem maneja a língua portuguesa, como quem saboreia o manjar dos deuses. Dr. Francisco cumpriu sua tarefa e concluiu seu mandato fazendo a costumeira justiça, que é própria do seu mistério, de dar com equidade a parcela do que cabe a cada um, sem retirar nada do outro seu oponente, porque é assim que a verdadeira justiça deve ser feita. O Dr. Francisco soube ser essa pessoa que tem honrado a veste talar, que conseguiu por concurso público, além de ter recebido em casa o exemplo de sua mãe, no manejo com as questões legais, sem nunca se descurar do justo e do equânime.
E é por isso que posso afirmar nesta manhã que estamos nos despedindo de um homem de bem e do bem, correto, íntegro nas atitudes, um julgador cônscio de suas verdadeiras atribuições. Despedir-se não é algo que a gente se desencuba com alegria, mas é também um dever de quem precisa agradecer àquele que sai pela relevância do trabalho que desempenhou diuturnamente, porque fez o seu ofício e teve a certeza do dever cumprido. Despedida é algo que lembra saudade, e saudade é algo que só o coração sente, porque para isto foi feito. O Dr. Francisco deixará saudade, mas deixará também sua marca de gestor da administração da justiça, de acordo com a lei em vigor. É por isso mesmo, Dr. Francisco, receba deste colegiado o preito de gratidão pelos seus relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral e de mim, a minha admiração e a honra de ter participado com Vossa Excelência de tantos julgamentos e o meu agradecimento por sua amizade. Seja muito feliz, Dr. Francisco. Muito obrigado. Doutor Fábio, eu queria falar. Presidente, queria deixar umas palavras registradas aqui. Quando eu comecei aqui na composição... Eu sou o representante da Justiça Federal, a gente fica meio que preso às vezes no nosso mundinho, né? Ao da Justiça Federal, e a gente acaba... que bom que eu tive essa oportunidade de vir para a Justiça Eleitoral, me conversar com os colegas aqui, os advogados, dos estaduais, e já tinha ouvido falar referências de Francisco, Chico, permite, até, e boas referências, mas não tinha aquele contato. E aqui a gente pôde ter o tete-a-tete, a lida diária, a coisa, e destaco da sua atuação como jogador um juiz completo, um magistrado completo, um juiz técnico, ético, justo e humano, qualidades. Veja a sua preocupação em cada processo, um olhar cirúrgico, discussão aqui, até quando pouca, e há se não tiver um certo até um alinhamento da preocupação com a questão da seriedade, da justiça eleitoral, de não deixar certas coisas acontecerem, a gente tentar aqui realmente fazer diferente, e isso tudo eu realmente fico sentido, porque você se despede do plenário, mas a gente considera que eu ganhei um amigo, e a gente vai se encontrando por aí nessas vidas, e no futuro eu espero, como é que se diz, não sei do futuro, não nada sei, mas espero ir lá visitá-lo num lugar que o senhor um dia almeja chegar, com certeza, e eu acredito que o senhor chega lá. No STJ, realmente. Mas vamos primeiro no patamar superior, porque a gente tem que começar sempre no muito bem. Então, muito obrigado. Bem. Muito obrigado. Doutor Francisco, quer falar alguma coisa? Doutor Francisco. Doutor Francisco, não. Ah, vai falar? Ah, porque mas não é forçado, eu estou aqui fazendo aqui. Aí não se manifestaram, fica à vontade. É que aqui às vezes acontece, sabe o que, doutor? Eu faço assim, às vezes aqui. É que é meu estilo celery. Aí às vezes, muitas vezes eu digo, alguém com a palavra, alguém que é visto, ninguém se manifesta. Aí quando vou encerrar, mas eu quero falar. Acontece chama-se isso na imprensa, tem um time da pergunta, quando está ao vivo, né? O delay. Acontece muitas vezes aqui o delay. Eu falo, aí muitas vezes eu me entrar em outra, mas respondi depois. Aconteceu agora, então eu achei, mas Vossa Excelência, porque o tempo que necessitar. Ricardo não sabe se é um delay ou um play, né? Porque dependendo da situação. Porque o doutor Fábio estava falando, e fiquei aqui no aguardo da mandar. E ele se reportou à Justiça Federal como um mundinho. Eu fiquei sem dúvida se era um mudinho ou um mundinho. E a Justiça Federal eu nunca me reportei como sendo um mundinho, mas um universo de grandes juristas, de grandes magistrados que passaram por aqui, inclusive Vossa Excelência. Não, mesmo que tenha sido no sentido carinhoso, eu só posso admitir nesse sentido. Não, com certeza. Mas voltemos ao que interessa. Doutor Francisco, eu conheci
na militância advocatícia, ele como juiz da vara de família. E teve a oportunidade de passar por suas mãos um inventário que já tem, acho que uns 40, 50 anos, o inventário de Sobralzinho. Ainda não terminou, doutor Francisco. Nossa, o doutor Francisco vai se aposentar aí. Então, nesse inventário, nós tivemos em lados opostos, mais respeitosos, e primeiro contato na magistratura que mantive com Vossa Excelência e tive a oportunidade de conhecê-lo como magistrado. Já conhecia a sua genitora, o seu genitor, Francisco, com quem mantinha um certo, não digo amizade, mas uma certa aproximação, desde a época também do BNB, onde seu pai era cliente. Bom, daí para frente, me encontrei depois na magistratura. E esse Francisco, que é o magistrado simples, tranquilo, passou a ter uma referência internacional, sido até um homem de citação pelo Papa, quando disse que o pau que bate em Chico, bate em Francisco, o que bate em Francisco, bate em Chico. Que não se concretiza. É um homem, autor sempre citado. Autor sempre citado, e isso foi um jargão que pegou, né? Que isso reporta o sentido da isonomia, da igualdade que deve haver entre as pessoas. E aqui no eleitoral, o Francisco, como julgador também, desta feita num viés da cidadania, que é o direito eleitoral, e não mudou o seu comportamento de magistrado equilibrado, célere no desempenho das suas atribuições, e que, por certo, Francisco, vai deixar exemplo aqui nesta casa, como tantos outros já o fizeram, mas Vossa Excelência tem uma marca especial por essa postura de equilíbrio. Então, esse registro gostaria de fazer e dizer que o senhor continue na sua jornada, como sempre foi, com esse equilíbrio, com essa simplicidade que é inata na sua personalidade. Muito obrigado. Antes que o doutor Ricardo passe a palavra... Isso, a senhora se manifesta falar também muito algumas bem. palavras ao meu amigo Francisco. Não só colega, entramos no mesmo concurso e graças a Deus, mais uma vez tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, né? Óbvio, já trabalhamos juntos em outras funções, corregedoria, presidência, e sempre com uma boa relação. Francisco, como diz uma colega nossa, com essa voz de travesseiro, e como diz o meu marido, o juiz mais educado que ele já conheceu em toda a vida dele, que eu tenho ouvido isso quase todos os dias, Francisco agora, ele sempre firme, como todos já disseram aqui, né, sempre ético, e sempre tendo muito a nos presentear com suas lições. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer por essa parceria. Fiquei mais feliz ainda quando, ao chegar no plenário, pude me sentar ao lado dele, porque, sem dúvida nenhuma, ele não só me transmitiu muita confiança, como também aqui, nós dois, sempre trocando uma ideia ou outra dos votos que eram lidos aqui no plenário. Então, eu só tenho a lhe agradecer mais uma vez. Sei que essa parceria não acaba aqui, porque nós temos ainda um caminho longo pela frente, e que o senhor seja muito feliz na sua jornada, daqui por diante, fora do TRE, mas com certeza deixando sua marca aqui nesse tribunal. Pronto. Presidente, o senhor disse que o senhor é célebre, eu acho que o senhor é veloz, né? Mas isso deixa para lá. Interessante, quando a gente fica por último, quase não tem mais adjetivos, né? Não tem. Os adjetivos são poucos, né, para classificar Francisco. Mas só vou me lembrar de uma passagem que eu tive com o Francisco, e talvez ele não se recorde. Nós somos colegas de um curso de reciclagem, de preparação para concurso público, de doutora Jussara, doutora Dalquíria também na oportunidade. E foi aí quando eu conheci Francisco, e depois como juiz, mas a relação muito profissional. E depois foi se afinando, ficando mais próxima, em razão da minha grande amizade que eu tenho com o tio dele, Luiz Carlos, e depois, agora aqui nesse colegiado,
que, como o doutor Fábio ressaltou, nós temos aqui uma oportunidade muito grande e interessante. Para mim, está sendo assim, uma experiência fantástica, que é a aproximação com vocês, eu vou chamar de vocês agora, julgadores, né? Que a gente sempre tem aquela relação de trabalho e é muito distante, até pela questão profissional mesmo. Mas a Francisco, eu só ratifico todas as qualidades e digo que ele é um cara assim, de uma simpatia tão grande que eu percebo a relação que até os funcionários aqui do TRE têm com ele, que são assim muito próximas, né? Muito uma relação de amigos praticamente. Então, Francisco, na verdade, dizer assim, foi um grande prazer trabalhar com você e nossa relação continuará, entende? E como juiz, espero que nos processos em que eu seja advogado você facilite para mim, né? Agora que já temos essa amizade, não é possível que não saia nada daí, né? Mas muito obrigado, viu, Francisco, por ter permitido trabalhar com você nesse tempo e para mim foi uma honra muito grande. Palmas. Opa, muito obrigado. Doutor Francisco, quando o senhor falar que se tem o tribunal, né, tem essa tradição de antes que cada membro saia e recebe uma placa que, em verdade, espelha o que o tribunal sente e o que sentiu pelo membro, pelo magistrado, enfim, que aqui participou. E aqui se entendeu dessa forma, aqui, ó. A sabedoria não é outra coisa senão a ciência da felicidade, Diderot. Aí aqui, doutor Francisco. Ao término desse biênio, firmamos voto de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e rendemos nossas homenagens. A retidão, a simpatia, a lisura, a ampla cultura jurídica, a inteligência, a erudição e a prestimosidade assinalaram de modo marcante a sua atuação junto a este colegiado. Por meio deste instrumento, reverenciamos Vossa Excelência, formulando os votos de pleno êxito Aracaju, novembro de 2017, Tribunal Regional Eleitoral. Só falei porque o secretário não pode responder. Senão, tudo bem, me honra muito a sua citação. Então, presidente, a despedida é um momento sempre marcante, mas ele se torna muito mais leve, muito mais tranquilo, depois de tanto carinho que eu acabei de receber aqui. Um carinho tão grande quanto a minha certeza de que eu nem mereço tantos elogios assim, e talvez merecesse um ainda mais. Eu disfarço muito bem as emoções, porque a educação, a calma, ela, claro, pode vir meio que naturalmente, mas ela também é um exercício diário, né? A magistratura exige essa discrição, essa calma, muito mais como um estereótipo do que como algo quase sempre muito necessário, absolutamente necessário.
A gente tem magistrados de diversos matizes, diversas velocidades, né, e que são excelentes magistrados. Isso aí é talvez algumas características que me identificam mais com o estereótipo daquilo que é esperado inconscientemente de um magistrado, como disse o doutor Fábio. Mas não se enganem, todos nós temos nossos momentos de tormenta, não é só calmaria, claro. E muitas vezes os mais calmos são aqueles que sofrem mais tempestades internas. Mas, senhor presidente, pensando no que eu poderia dizer aqui hoje, eu recorri ao discurso de posse. Na verdade, é uma passagem de Baltazar Gracian, que eu citei, e que naquela época eu já imaginava que poderia me valer dela novamente. Dizia o pensador, que deve-se estar mais atento a um final feliz do que a uma entrada triunfal. O que importa não é receber aplausos na entrada, o que é muito comum, mas continuar a ser aplaudido na saída. Fazer falta ao partido, que é mais raro. Poucas vezes a sorte acompanha os que saem. É educada com os que chegam e descortês com os que vão. E, na verdade, algo que eu aprendi com meu pai, não espere reconhecimento. Se ele vier, aproveite, curta, mas não espere reconhecimento. Esse aplauso que Baltazar fala, em A Arte da Prudência, um pequeno grande livro, na verdade, é um aplauso para si. O desejo, a satisfação de ter feito o melhor possível. Às vezes não é o melhor que poderia ser feito em outras circunstâncias, mas é o melhor possível. Aqui, nesse plenário, o esforço muitas vezes é muito grande, porque todos nós aqui temos outros afazeres, outras profissões, outras atividades. O TRE, ele é um plus. E em várias situações, ele exige muito mais do que ser um mero plus. Ele exige o foco principal. É o caso, por exemplo, do período eleitoral, né? Sessões muito longas, prazos curtíssimos, legítimas expectativas dos candidatos, da população acerca do registro de candidatura, e é tudo muito rápido, tudo muito, como diz a doutora Gardênia, que teve nos prestigiar aqui também, fazendo parte do colegiado, é direito ao vivo. E agora ao vivo mesmo, né? Porque tem transmissão na internet. Mas, senhor presidente, eu retomo aqui a esse discurso, porque hoje eu tenho a felicidade de ter Vossa Excelência como presidente numa situação também muito curiosa. Eu, quando entrei na magistratura de Sergipe, aliás, quando entrei na magistratura da Bahia, antes de vir para cá, o presidente do TRE era o saudoso desembargador Aloysio Abreu, que fez parte também desse início, né, tão marcante de qualquer carreira. Os mais velhos sempre são uma referência, né, a seu modo e a seu jeito, uma referência. E eu me lembro de uma passagem muito interessante do pai de Vossa Excelência, quando ele era presidente do TRE e tinha sido colega de faculdade do desembargador Aloysio Batista, então presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, quando eu tomei posse lá. E eu precisava, assim, numa carta branca, na época o Tribunal da Bahia aparentemente era muito rígido com saídas da comarca. Eu não sei se isso acontecia mesmo, mas para quem estava entrando, havia uma regra absurda de que você tinha que pedir autorização ao presidente do tribunal para sair da comarca, como se você, cidadão, juiz, não tivesse a liberdade de ir e vir. E o curioso é que as solicitações eram feitas via fax ou via telegrama na época, e invariavelmente a resposta era sempre positiva, para minha felicidade, mas era depois, muito tempo depois, meses depois de você ter solicitado. Então eu disse estava fazendo concurso para cá e disse ao desembargador Aloysio, uma das vezes que eu vim aqui, falou numa situação danada, porque vai chegar a prova oral e eu preciso de um tempo
né? Preciso de alguns dias, inclusive porque a prova oral será no meio da semana, não tem como vir. A comarca estava a 800 e tantos quilômetros daqui. Mesmo de avião, você saía de manhã e só chegava 10 horas da noite. Eu preciso ter muito receio de sair e ser pego. Naquela época tinha esse fantasma, né? Tá fazendo concurso para outro lugar. É uma bobagem, né? Eu cheguei a ser indagado pelo desembargador Aloysio. Quer mesmo? Ele disse, não, é minha terra e tal, eu quero ir. Enfim, o desembargador Aloysio me fez a gentileza de um telefonema avisar que o magistrado estava solicitando a saída e que não tinha condições de esperar a resposta, mas que ia exatamente para fazer a prova. E que não tomasse isso como nenhum desencanto com a magistratura baiana, enfim, era apresentando um projeto pessoal. E o desembargador Luiz Batista me ligou, dizendo que tinha recebido esse telefonema e que com certeza que fosse muito feliz e muita sorte. Eu vim tranquilo e fiz uma excelente prova oral, exatamente em razão dessa tranquilidade. E aí, tempos depois, já nomeado para cá, no final do ano, eu procurei aquilo que de mais típico havia na cidade, na comarca em que eu trabalhava. Qual era o produto típico da região? E aí era queijo, era um requeijão muito famoso, e uma cachaça de flor de laranjeira, azulada e muito cheirosa. Bem artesanal mesmo, sem rótulo, sem nada. O pessoal fazia. E aí resolvi presentear as pessoas que tinham me ajudado nessa caminhada. Uma delas foi o desembargador Aloysio. Entreguei na casa dele, ele não se encontrava, nem por Isabel. A casa em que eu morava a poucos metros, 50 metros, 100 metros, lá na rua Senador Hollenberg. E depois eu recebi um telefonema do meu tio Luiz Carlos, muito amigo aqui do doutor Zé Dantas. Disse, rapaz, recebi uma advertência enorme agora no TRL. Que foi? O presidente parou ali a sessão e disse, olha, diga a seu sobrinho que eu não sou cachaceiro, não. Então, o agradecimento dele, e depois ele caiu na risada, né? Bem estilo Aloysio, qualquer semelhança é mera coincidência, foi exatamente nesses termos. Então, presidente, é essa lembrança de gratidão pelo que ele fez por mim, gratidão pelo que Vossa Excelência também fez, porque eu sei aqui, estou representando o Tribunal de Justiça, eu obtive uma votação maciça, um voto de confiança, na verdade foram vários votos de confiança para que eu estivesse aqui hoje, tivesse desempenhado esse papel, e espero realmente não ter desapontado os votos que recebi dos desembargadores que permitiram que eu estivesse aqui hoje. Mas se a fala de gratidão, eu não posso deixar de agradecer a Deus, seja qual for a religião dos que me ouvem, apenas uma licença aqui nesse espaço laico para que eu reverencie, não sou um homem praticante, mas me considero crente. A minha família, que por muitas e muitas horas me viu a braços com processos daqui. Especialmente na época do registro da candidatura, houve um esforço muito grande. Ao tribunal já agradeci, aos pares que aqui se encontram e aqueles que já nos deixaram pelo encerramento do biênio, foram várias composições, cada um a seu modo. Agradeço muitas palavras que recebi, tanto na entrada como agora na saída, né, de cada um dos senhores. Muito obrigado mesmo. Estão guardadas aqui as 7 chaves no coração, vão ser levadas com muito carinho por onde eu passar. Agradeço aos advogados aqui representados, o doutor Mário e o doutor Fabiano, porque sem eles a gente não faz nosso trabalho, mas são eles que nos forçam a bem decidir. Quanto melhor o advogado, mais bem deve ser a solução do caso, deve sair a solução do caso. Ao Ministério Público, a doutora Eunice já tem me avisado não poder estar presente, mas a ela, ao doutor Romo, com quem eu comecei aqui a caminhada, num momento muito difícil do tribunal, um momento emblemático, um julgamento de vários casos importantes aqui do Estado. E, por fim, deixo a minha gratidão aos servidores da casa, especialmente os que estiveram mais presentes de mim, a Marcos, Dora, Alessandra e Lídia. Aqui, desembargador, tive a oportunidade de rever vários amigos de
de uma juventude ainda maior, né? Eu ainda sou jovem. A Luciana, que divisa aqui ali atrás, André também, né? Que jogávamos vôlei quando ele ainda era nós ainda era um pouco mais, né, adeptos do esporte. E, presidente, especialmente a Lídia, que me brindou hoje com um resumo que eu pedi, para dizer que a escola atingiu o maior número de instituições visitadas num ano. Foram 3.804 jovens que tiveram contato com o projeto Eleitor do Futuro. Muitas parcerias com o CEMEL, aqui do TRE, com a Secretaria Municipal de Educação de Aracaju. Tivemos aqui a honra de ter o vice-presidente num dos eventos muito bonitos, né, presidente? Aquela diplomação de alunos eleitos e uma série de outras iniciativas. E depois desses quase 200 processos julgados, que também pedi a estatística ao nosso secretário, eu só tenho a dizer, realmente, muito obrigado e muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão.